Olá, meu nome é Carla e hoje eu vou falar sobre os direitos reais e as ideologias, a questão da visibilidade dos bairros irregulares e os seus estereótipos, mais conhecido como favela. Essas duas fotos que vocês estão vendo no slide 2 representam as favelas, como a maioria das pessoas conhecem, que são bairros irregulares dos municípios que se juntam, que se formam pela falta de política pública. As pessoas, elas sem trabalho, sem condições de viver no meio urbano, elas migram de cidades para uma cidade onde os índices de desenvolvimento econômico é maior e aí elas começam a procurar emprego e quando não acham, elas precisam sobreviver e aí erguem em barracos, que são casas, estruturas precárias, e começam a viver ali mesmo. E essa falta de política pública na distribuição de renda, ela afeta muito a estrutura da sociedade, porque esses bairros significam falta de acessibilidade desses moradores dos serviços públicos. E um povo sem acessibilidade aos serviços públicos, ele é uma sociedade paralela ao Estado, porque o Estado ele esqueceu desses bairros irregulares e o povo, como tem que sobreviver, eles dão um jeito ali de conseguir os meios, né? E isso é complicado porque gera crimes, né? A criminalidade ali, um quesito de furto, roubo de patrimônio em geral, é muito grande. Só que eles não furtam entre eles, que ali ninguém tem quase nada. Eles furtam dos centros urbanos, dos bairros estruturados, dos bairros mais tradicionais. E é aí que pega, porque na televisão, lá, quando Datena, por exemplo, fala que o bandido furtou o celular da cidadã de bem, ele joga muito assim a questão pejorativa da bandido e coloca a cidadã de bem como um exemplo a ser seguido, né, que não merecia ter o seu patrimônio furtado. E isso é prejudicial porque isso vai criando estereótipos na sociedade. Estereótipos de que favela só vem para o centro para roubar, para furtar o patrimônio alheio. E quando tudo não passa de uma grande evidência de que não há política pública efetiva nesses bairros irregulares. E parar para pensar e refletir sobre essa questão é muito importante, ainda mais esse ano que é ano eleitoral. O que será que os políticos estão pensando aí em fazer com as verbas públicas para dar uma assistência aos bairros irregulares espalhados pelo nosso território? Com isso, eu quero deixar claro aqui, refletir, quem pensa a cidade? Porque, por exemplo, em São José dos Campos, a gente vê bastante investimento assim na Zona Sul e na região central. Por quê? Sabe-se lá por quê? Tem bastante desenvolvimento lá, é super bem estruturado essas regiões. Com relação à região sudeste, que é uma área específica aqui, para onde veio muitas famílias de desapropriação, que é o caso do Pinheirinho dos Palmares. E por que a região sudeste ela é diferente da região oeste, por exemplo? No quesito estrutura urbana, escola, faculdade, segurança pública, delegacia, hospital. Por que é tão diferente assim? Sendo que para essa região aqui veio uma população vulnerável. Acho que isso é meio óbvio que quando vem uma população vulnerável para um bairro, tem que vir toda uma estrutura de assistência social e acesso de colocar esse povo integrar esse cidadão à cidade. Acho que esse é a questão aí principal aí que resta a refletir. E aí, no slide
4, vocês podem ver quem pensa a cidade. Quem é o responsável por dizer o que é bom ou ruim em um bairro? Por exemplo, a gente fez uma análise aqui das áreas construídas da cidade de São José dos Campos. E será que os políticos, quando vão implantar uma política pública, eles têm essa noção macro, assim, da morfologia da cidade? Será mesmo? Quais as referências para saber a necessidade que um determinado bairro está tendo? Qual é essa referência? Como o cidadão pode acompanhar os investimentos prioritários para o seu bairro, os secundários? Como que ele pode acompanhar essa tabela de necessidades do local onde ele mora? Como acompanhar que tipo de atendimento de saúde está se materializando nas unidades de saúde daquele bairro? Quais são as demandas por saúde que aquele bairro está tendo? Porque isso seria muito importante, saber onde buscar esses relatórios para que cada cidadão ele possa fiscalizar, e isso assim evitaria que os políticos eles fizessem uma espécie de superfaturamento de consultas e atendimentos, por exemplo, na área médica, manipulando falsamente os índices sociais e, consequentemente, desviando dinheiro público. Por exemplo, é o que está acontecendo aí agora com o orçamento secreto. Por exemplo, o chefe do Executivo Federal fez um orçamento secreto lá e ele passa dinheiro para os parlamentares levarem para os seus municípios, porque os parlamentares dizem que estão tendo altos gastos em saúde, que eles apresentam lá uma lista lá de atendimento, que os atendimentos médicos superaram as expectativas, sabe-se lá por quê, não se sabe as raízes dessa alta demanda na área da saúde. E os parlamentares apresentando essa lista, o chefe do Executivo Federal, ele concorda e ele repassa dinheiro para solucionar essa alta demanda de atendimento de saúde, por exemplo. E só que essa lista, ela é manipulada, os índices estão super faturados, eles jogaram os atendimentos lá em cima, criaram um monte de atendimento que não existiu só para receber mais dinheiro e assim desviar dinheiro público. Então, é muito importante que o cidadão, qualquer cidadão, ele possa saber onde buscar esses relatórios para fiscalizar as demandas sociais que o seu bairro está tendo, porque para evitar justamente isso, esses desvios de dinheiro que acontecem. Aí no slide 5 vocês podem ver uma foto de como está agora o Pinheirinho dos Palmares, que eu digitei no Google, e uma coisa que eu fico pensando assim, o bairro agora, o Pinheirinho dos Palmares, ele está regularizado, só que para o processo de regularização ficou conhecido no mundo inteiro porque foi um processo muito violento, né? Que ele estava lá na Zona Sul, próxima ao Residencial União de São José, e foi no domingo e desceu um monte de viatura da Polícia Militar, Guarda Municipal, helicópteros da Polícia Militar, para tirar todo mundo de lá. Não dá tempo de pegar suas coisas, não tira todo mundo de lá e é uma desapropriação que houve, né? A justificativa do poder público foi que estava tendo muito desaparecimento de corpos no antigo Pinheirinho dos Palmares, próximo ao Residencial União. A criminalidade, eles se aproveitavam daquele bairro irregular, da situação do bairro, para cometerem crimes ali. E sem falar também que as pessoas que moravam ali, que estavam tentando sobreviver, não tinha dignidade, né? Porque sofriam estereótipos por viverem num bairro irregular. E isso é muito prejudicial. Então, acho que muito importante aí essa reflexão de uma desapropriação pública violenta. Eles foram para um bairro regular e agora esse processo ele tinha que ser mesmo violento, não tinha outra forma de acontecer, mas também os benefícios que hoje a Pinheirinho tem aqui na região sudeste, esse bairro aparentemente bonito, assim como está hoje, eu sei que foi a título de muita luta dos moradores, muita reivindicação, para conseguir cada benefício ali de moradia foi com muita luta, e até
A escola, tem uma escola municipal lá no bairro, a escola é perfeita, é muito bonita. Mas fica a reflexão, né? Será que uma desapropriação pública de um bairro irregular tem que acontecer desse jeito mesmo? Violento, como foi o caso do Pinheirinhos Palmares? Slide 6 é políticas públicas. A questão aí, como eu tinha falado agora, da favelização, a regularização e urbanização dos bairros, né? Com esse processo tem que ser mesmo violento? E quem pensa política pública, como se inicia um processo de regularização de bairro, através dos políticos, através da mobilização do povo do bairro, dos moradores daquele bairro, que, né, óbvio, os moradores eles precisam se reunirem e apresentar um requerimento chamar a atenção do povo, né, para que os políticos, os vereadores, eles representem aquele coletivo. E é isso. Eu espero que eu consiga ter passado uma noção da visibilidade dos bairros irregulares, os estereótipos sociais que eles sofrem na sociedade que estão, nos municípios que estão, e o processo de regularização. Espero que eu tenha conseguido transmitir a mensagem e eu fico por aqui.